Hoje eu tive que ser persistente porque nada que eu fazia parece que dava certo, mas enfim. Hoje eu vim contar pra você como eu fiz mais de 6.000 no meu primeiro mês com grupos de ofertas. E uma das coisas que eu preciso esclarecer é que eu comecei a minha primeira campanha, ela começou de fato a rodar no dia 20 de maio. Então, esse primeiro mês, ele se refere ao mês que se passou ao mês de junho, e eu iniciei esse mês com um grupo e meio. Por isso que eu falo que esse é o meu primeiro mês, porque eu completei de fato um mês, foi esse mês de então, esclarecido isso, por isso que eu menciono que o mês de junho, né, foi o meu primeiro mês com grupos de ofertas. Eu acredito que foi um mês muito bom. Vou colocar aqui os prints para vocês aqui na tela de quanto eu fiz em cada plataforma, na Shopee e no Mercado Livre. E vou contar agora para vocês sobre como eu vendo através dos grupos de ofertas. A primeira coisa é que se você tem um grupo de oferta e você não está vendendo, saiba que isso não é normal. Infelizmente, eu já vi pessoas no TikTok comentando isso, que eles têm grupos de ofertas, mas que eles não conseguem fazer venda. E eu preciso dizer para vocês que desde que eu comecei o grupo, desde que quando começou a entrar pessoas, eu fiz venda. Logicamente, à medida que o número de pessoas foi aumentando, o valor da minha venda, ele foi aumentando junto com o número de pessoas. Ah, gente, eu tava falando aqui e tava desligado. Então, assim, a primeira coisa que eu ia mencionar para vocês é que sobre o intervalo, né? O meu intervalo, ele é de 10 minutos. Dentro desse tempo, eu coloco, uma oferta, e não é sempre, eu coloco uma oferta e aí ele fica consequentemente naquele tempo, intervalo de 5 minutos. Mas quando eu faço isso, eu não faço eu quer dizer, nem sempre, né, eu evito fazer pela manhã. Eu percebo que pela manhã não é um horário bom, principalmente no dia de semana, porque eu acredito que normalmente é quando o pessoal acabou de chegar no trabalho, tá, eh, ocupado, né, fazendo alguma coisa. Então eu percebo que o número de pessoas que saem do grupo, ele aumenta muito se eu coloco, essa oferta, né, esse intervalo de 5 em 5 minutos. Então quando eu tento fazer isso? Mais ou menos no horário de meio-dia, que eu acredito que é o horário que as pessoas estão descansando, almoçando, é quando a pessoa pega ali o celular para olhar, e depois deu mais ou menos 5, 6 horas, a partir daí eu começo a disparar mais ofertas. Um outro ponto é que eu não faço espelhamento, tá, gente? Eu faço agendamento. E aí, assim, existem muitos motivos porque eu não faço espelhamento e eu vou tentar explicar todos eles aqui para vocês. Primeiro que espelhamento, normalmente a pessoa não vai gostar quem está sendo espelhada. As pessoas sempre colocam, né, elas tentam colocar alguma coisa ali para que você não espelhe o grupo delas, então naturalmente ninguém gosta disso. Eh, o que eu faço, assim, eu sigo um grupo, que eu gosto muito do grupo desse grupo, né, e aí eu sempre vejo alguma oferta que eu não vi, e aí eu pego aquela oferta em específico, tá, e aí eu pego aquela oferta e mando também no meu grupo. Mas eu não faço, nunca fiz nenhum tipo de espelhamento. O segundo problema do espelhamento é que, basicamente, muitos grupos ficam com as mesmas ofertas. Então, assim, basicamente, dentro da plataforma do Mercado Livre, dentro da Shopee, existem muitas ofertas, e às vezes ofertas muito boas, só que elas não estão sendo montadas porque basicamente está todo mundo copiando um ao outro, e aí não tem ninguém de fato procurando essas ofertas. Então, assim, hoje em dia, cada dia mais, eu gosto de procurar as minhas ofertas. Confesso para vocês que é sim bem cansativo, tá? Exige um tempo de você. Se você não pode não tem esse tempo disponível, eu te indico pelo menos a mandar umas 5 ofertas selecionadas por você ou 10 ofertas e direcionar essas ofertas em específico, ou meio-dia ou depois das 6, porque eu acredito que é o melhor horário. Um terceiro motivo de que eu não faço espelhamento, ele pode meio que até poderia até se estender para o quarto, é que quando eu vejo isso mais dentro da Shopee, eu percebi que tem muitas ofertas que são ofertas falsas, fakes. Vou citar aqui um exemplo. Às vezes tem um vaso de flor, vamos supor que tem um vaso de flor, e aí tá escrito assim na legenda, vaso R$ 30, né? Vaso de madeira, R$ 30. E aí você fala, poxa, tá um preço bom. Quando você clica e você vai lá na oferta de fato, aí tá assim, vaso R$ 80, e do lado tem a flor,
que estava no vaso, que é de R$ 30. Isso, gente, é uma oferta falsa, né? Se você manda esse tipo de oferta para o seu grupo, a pessoa clica uma vez, clica duas vezes, clica três vezes, ela não vai ficar com raiva do vendedor, ela vai ficar com raiva de você. Então, quando você está fazendo espelhamento, fica mais difícil você perceber quais são essas ofertas falsas. E mais um ponto de atenção aqui é que não mandem ofertas que não têm avaliação. Gente, dificilmente as pessoas vão comprar uma oferta onde não tem avaliação. As pessoas olham muitas avaliações. Ter foto na avaliação é essencial, é o que faz você realmente ver que o produto ele é bom, ou ver se o produto realmente condiz com o que o vendedor diz que está vendendo. Então, assim, eu priorizo ofertas com boas avaliações e ofertas com avaliações com fotos. E aí, quando você também está fazendo espelhamento, isso aí, se você não tem atenção, pode acabar passando batido. Então, às vezes, você vê ofertas muito boas, só que, como você está fazendo espelhamento, tem muita gente que. Eu acredito que esse é o grande problema. A pessoa acha que é simplesmente colocar pessoas dentro de um grupo, colocar um robozinho ali para fazer o espelhamento e simplesmente vai chover de dinheiro, e não é assim que funciona, tá? Você tem que estar atento ao que está acontecendo no seu grupo. Você tem que ver, você tem que olhar. E eu acredito que uma pergunta muito interessante de se fazer é: eu compraria esse item? Então, assim, se você faz esse tipo de pergunta, fica muito fácil você mandar ofertas que realmente vão vender. Então, assim, esses são basicamente alguns pontos que me levam a não fazer espelhamento e a fazer agendamento. Então, gente, eu olho basicamente tudo. Um outro ponto que eu acredito, assim, que é super importante é: se você diz no seu criativo que você vai mandar ofertas no seu grupo, especificamente de um nicho, mande apenas desse nicho. Não misture nichos. Gente, no meu criativo já teve pessoas vindo me perguntar se no meu grupo eu mandava qualquer oferta ou se era específico ofertas do meu nicho, que no caso é de casa e decoração. Então, eu penso comigo, né? Eu não gostaria de estar em um grupo que diz que vai postar, por exemplo, sua casa e decoração, quando pensa que não posta, por exemplo, roupa. Então, siga fielmente ao seu nicho, e eu faço isso realmente ao pé da letra. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês venderem outros produtos ali dentro sem mandar as ofertas. Mande o cupom. Então, o que eu faço é basicamente, eu faço isso mais no Mercado Livre, tá? Inclusive, eu priorizo muito mais o Mercado Livre a cada dia mais. Vocês, quem é afiliado aí deve saber de tudo que está acontecendo na Shopee. Então, assim, cada dia mais eu priorizo mais o Mercado Livre. E aí, como que eu faço? Eu pego o cupom de desconto e falo: olha, gente, tá tendo esse cupom aqui para, vamos supor, produtos de beleza. Inclusive, teve agora um cupom, né, de produtos de beleza. E aí, eu pego a minha lista. Não tem uma lista que você pode recomendar lá no Mercado Livre de recomendações? Aquela lista, se a pessoa clicar, você ganha comissão. Então, eu falo para ela: clique aqui para você entrar no aplicativo e utilizar esse cupom. Ou então, clique aqui para você validar o cupom. E aí, assim, eu consigo vender outros produtos fora do meu nicho sem mandar especificamente essas ofertas. Outra coisa que eu também já fiz que foi muito interessante, que deu certo, eu sempre vejo, gente, tudo que as pessoas estão comprando. E uma coisa que aconteceu, que você também pode fazer, é que eu tento adaptar o que as pessoas compram ao meu nicho. Por exemplo, uma vez aconteceu que eu vi no dia anterior tinham comprado. Eu vejo que normalmente quem é do meu grupo compra mais coisa de gato, tem mais gato do que cachorro, né? E aí a pessoa tinha comprado caixinha de areia, tinha comprado areia e coisas assim. E aí eu pensei: então, quem tá no meu grupo tem gatos. E aí, o que que eu fiz, gente? No dia seguinte, eu postei um vasinho que ele era tipo, sabe assim, enfeites de gato. E eu postei vários enfeites daquele. Resultado, no dia seguinte, eu vendi. Então, tente ver o que que o seu público gosta de comprar e tente adaptar isso ao seu nicho. Então, essa é uma maneira muito boa de você vender mais, vender produtos diferentes, mas sem chatear o seu público e sem sair do seu nicho.
Então eu acredito que essas sejam basicamente as coisas que eu faço. E, gente, assim, eu gostaria de vender muito mais, eu quero muito mais. Inclusive eu até fiquei achando que eu vendi pouco, mas quando eu vejo o resultado de outras pessoas, então é quando eu percebo que eu não a minha venda, por ser o meu primeiro mês, não foi ruim. E aí eu digo para vocês, se vocês querem entrar nesse mundo, sejam observadores, olhem e vejam tudo, tudo, tudo. Gente, tudo que eu posso fazer, eu faço. Eu estou todos os dias pensando o que eu posso fazer para mim vender mais. Então é basicamente isso que eu fiz para mim vender bastante no meu primeiro mês. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dica, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários. Eu pretendo mais para frente, né, vim falar mais sobre isso, né, não sempre, porque eu acredito que fique chato, mas, eu gosto, eu não tenho com quem comentar muito sobre isso. E a minha jornada está sendo muito legal, muito interessante, visto que eu estou tendo resultados, eu gostaria muito de ajudar quem ainda não está tendo. E é isso, se vocês quiserem também, o curso, onde na verdade não é um curso, gente, eu falo curso, tá? No vídeo anterior eu falei muito curso, mas é uma mentoria, né? Se vocês quiserem a mentoria, onde eu aprendi a encher os grupos de ofertas, aí é só vocês me mandarem um oi que eu mando para vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau.